Como que tá? Vocês estão vendo a tela direitinho? Sim. Sim, Sim. Então tá, então vamos lá, vamos começar. Vocês, por favor, perguntem o tempo todo, tá? O que vocês tiverem dúvida, a aula tá um pouquinho extensa. A gente preferiu fazer desse jeito, fazer aula prática depois, separado da aula teórica, para a gente conseguir mostrar para vocês um pouco mais, para vocês aprenderem um pouco mais. Não sei se eu vou estar um pouco repetitiva, mas eu estou tentando fazer de um jeito bem didático para todo mundo entender. Porque tratamento corporal é um mundo. E é um mundo maravilhoso, assim, que ele fideliza o paciente. A gente sabe que hoje em dia a gente tem que segurar o paciente da gente na clínica, né? Então é muito importante a gente ter um apelo para o paciente. E o tratamento corporal é um apelo, porque hoje em dia todo mundo faz tudo que a gente faz, né? Outras especialidades, e o paciente vai para a estética para fazer um tratamento corporal e de repente a gente acaba perdendo esse paciente. Então é muito importante a gente fazer tudo isso e ter o nosso tratamento interno. Só um minutinho, você vai pôr para gravar? Uhum. Então vamos lá. Vamos falar do tratamento corporal, então. Vou admitir aqui a Ana Flávia. agora Oi, estamos completos. estamos completos. Boa noite. Boa É um prazer noite. receber todos vocês aqui. Então, nós vamos começar o nosso. Onde que eu passo? Então, vamos lá. Só tô aqui, já achei. Pronto. Então, vamos lá. Essa aqui sou eu, então eu sou médica dermatologista. Para quem não sabe, eu comecei minha carreira trabalhando com tratamento corporal. Então, eu fazia dermato, o meu primeiro apelo para estética, que foi como eu fui para essa área, foi que eu comecei a aprender a fazer mesoterapia com o Dr. Pistor, na década de 90, tá? Ninguém pode comentar isso fora desse curso. Então, eu já fiz muito tratamento corporal, eu sempre fui apaixonada por tratamentos corporais. E é exatamente por isso que eu acho que eu tenho, assim, que eu tenho ciência, que eu tenho bastante bagagem para conversar sobre esse assunto com vocês. Mudou muito a medicina estética, mudou muito o tratamento corporal, hoje em dia é extremamente mais efetivo, mas eu vou conversar com vocês sobre as técnicas mais atualizadas. E a gente pode somar com isso os tratamentos de tecnologia. Gente, corpo é uma coisa que todo mundo se preocupa. Lembrem-se que a gente mora no Brasil, que é um país tropical, as pessoas expõem o corpo com muito mais facilidade e incomoda. Incomoda homem, incomoda mulher, incomoda em todas as idades. Eu já tive experiência de ver pacientes assim de 60 anos querendo fazer tratamento corporal, porque se incomodavam bastante com a aparência, e isso é uma forma da gente fidelizar o nosso paciente. Então, vamos lembrar que a gente está num mercado totalmente inóspito, que a medicina está sucateada, a gente sabe disso. Então, a gente quer manter o paciente com a gente quer manter o paciente feliz. Então, nós temos algumas regras para que a gente saiba que vai dar certo esse tratamento. Porque a gente sabe que a escolha do paciente é muito importante. A gente tem que indicar o tratamento correto. Não adianta a gente indicar a mesma coisa para todo mundo. Ah, comprei um aparelho, quero fazer ele para todo mundo. A gente não tem o resultado ideal. A gente tem que alinhar as expectativas com os pacientes. Então, o que eu tenho percebido é que o que mais pega no tratamento corporal, desde o endolaser até os outros, é alinhar as expectativas. O paciente tem que saber o que está certo, o que ele consegue, até onde ele pode chegar. E hoje nós temos a necessidade de fazer uma documentação, tanto fotográfica quanto um contrato, um termo de aceitação, um termo de consentimento, talvez até consentimento de imagem. Ontem mesmo nós tivemos um caso aqui na clínica que nós temos o campo eletromagnético e uma paciente que já estava fazendo o esquema de tratamento veio dizer que descobriu que tem uma hérnia e que ela quer que a gente devolva o dinheiro, ela não quer
mudar para outra área. Então, assim, a gente não tem no nosso contrato um termo dizendo se o paciente desistir. Então, a gente já sabe que vai ter que fazer uma alteração nesse contrato. Então, é muito importante a gente ter todos esses dados. É muito importante os registros. Porque o que que acontece? Às vezes você está fazendo tratamento, face é fácil, você vai lá e trata. Vasinhos é fácil, você vai lá e trata. Mas corpo, o paciente depende muito do paciente, depende da ingerência, depende se ele faz mais ginástica, depende se ele faz reposição hormonal, depende se ele come muito. Então já aconteceu o paciente fazer criolipólise e depois voltar reclamando que não funcionou, sendo que o paciente tinha ganho 6 quilos. E a gente só percebeu isso na hora que pesou. Então, é importante pesar, fazer as medidas de circunferência, é importante padronizar, porque se você medir 1 milímetro para cima, 2 centímetros para baixo, dá diferença. Se você apertar mais a sua fita métrica, se você soltar, dá diferença na medida. É importante fazer a bioimpedância e até mesmo as medidas de prega cutânea, se você tiver facilidade. Então, assim, tem que fazer um protocolo de treinamento para que a gente consiga fazer essas medidas. No sábado, vocês vão estar aqui, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que a gente costuma fazer aqui na clínica para a gente ter segurança. Então, você tem que ter vários padrões para que você consiga mensurar corretamente para você ter argumentos para conversar com o seu paciente. Super importante técnica operacional e treinamento técnico adequado, porque o resultado é totalmente técnico dependente. É importante uma orientação pós-procedimento. Então, por exemplo, o paciente põe fios. É importante ele saber que ele não pode fazer massagem, é importante ele saber que não pode correr no dia seguinte, porque o impacto vai fazer com que o fio solte ou mude de lugar. Então, essa orientação é legal a gente ter programada e ter pronta para dar para o nosso paciente. E é muito interessante a gente falar sobre a aderência do paciente, porque uma coisa que também acontece em tratamento corporal, que é um dos fatores que faz o tratamento corporal ser tão atraente para a clínica, tem muito paciente que desiste. Então, ele compra, às vezes, na emoção, na ansiedade, e depois as prioridades dele vão mudando, igual a gente com academia, sabe? Quem não faz academia, você vai lá, você paga o plano semestral, você paga o plano anual. E aí, lá pelos meados do ano, você teve um problema, um emprego novo, resolveu mudar de clínica, e pronto, você já largou a sua academia. Então, a aderência do paciente é muito importante. Então, é claro que todos os tratamentos vão funcionar muito melhor se o paciente é disciplinado, se o paciente vem, se ele faz dieta, se ele faz exercício. Então, é sempre a melhor resposta. O assessment é muito importante. Você tem que ver direitinho o jeitinho do seu paciente, a idade, o sexo, pesquisar a rotina alimentar. Então, às vezes, é outro fator interessante. Você ter agregado outros profissionais na sua clínica. Porque aí para de depender de você, do seu trabalho. Então, às vezes é legal ter uma nutricionista, às vezes é legal ter um nutrólogo. É importante saber sobre os hábitos desse paciente. O paciente que é tabagista, o paciente que bebe muito, o paciente que não bebe água, tudo isso é importante, porque o paciente que não bebe água vai demorar mais para emagrecer, vai demorar, não vai responder tão bem aos tratamentos de tecnologia. Então, todas essas coisas são muito importantes. É importante saber a rotina do paciente, se ele viaja muito, se ele vai muito à praia, se ele dorme, se ele faz atividade física, se ele tem diabetes e etc. Se ele usa alguma medicação, é importante saber se ele usa hormônio. E outra coisa, as preferências individuais do paciente. É uma coisa assim que a gente tem que aprender, que a gente nunca pode deduzir as coisas do paciente. Então, uma vez chegou uma paciente para mim, uma celulite horrível. Eu olhei para ela e falei assim: Nossa, que bom que você veio tratar sua celulite. Ela falou: Não, eu não tenho celulite, eu vim tratar minha queda de cabelo. Então, assim, a gente muitas vezes observa que a gente tem uma visão, e o paciente às vezes tem uma visão totalmente distorcida da realidade dele. Mas eu vou dizer um negócio para vocês: sigam o que o paciente quer.
é assim uma dica de uma pessoa que já tem mais de 20 anos de experiência com tratamento corporal. Se o paciente se incomoda com aquela gordurinha X, se você zerar a gordurinha Y, ele não vai ficar tão feliz quanto se você abordar preferencialmente o que ele está pedindo. Então, ouça o seu paciente e alinhe. Por isso que eu falo, vamos alinhar e vamos planificar, vamos fazer isso junto para que a gente tenha o resultado e a satisfação, tá? Avaliação dos objetivos do paciente e verificação das reais necessidades. Então, às vezes, o paciente tem aquela coisa muito distorcida, por exemplo, ele tem lá uma flacidez absurda e ele chega dizendo que ele tem uma celulite horrível. Então, essa conversa é importante para vocês terem o resultado que a gente deseja. O plano de tratamento, então, é sempre alinhar a necessidade com o budget do paciente, elencar as prioridades de tratamento. Então, aquilo que eu falei, muitas vezes não adianta você começar pelo que você acha prioritário. Você tem que atingir o que o seu paciente deseja, porque além de ser ele que está pagando, é ele que vai ficar feliz com o resultado. Já aconteceu comigo de vir o marido com a mulher, e o marido ter uma prioridade e a mulher, se é paciente, ter outra prioridade. Então, aí tem que se colocar isso muito às claras para se alinhar isso, porque um paga e o outro é o paciente. Quem que você vai agradar? Então, tudo isso é importante. Então, planejar um tratamento de forma individualizada, planejar um fluxo de tratamento. Então, se ele vai fazer tecnologia, se ele vai fazer os injetáveis, o que que a gente tem que fazer antes? O primeiro, o outro, quanto tempo você tem que esperar? E o mais importante é fazer esse paciente se ligar, fazer esse paciente prestar atenção que ele precisa mudar de hábitos, que ele precisa inserir atividade física na vida dele, que ele precisa dormir, comer melhor, todas essas coisas, porque o resultado depende disso também, tá? Então, são coisas importantes, parecem bobagem, mas na hora que você vai atender o seu paciente e você está checando o êxito do seu tratamento, então isso é muito importante, tá? Então, alinhar as possibilidades, objetivos e necessidades de cada paciente. Agora, existe uma coisa que é aquele binômio expectativa-realidade, que nós temos pacientes que realmente têm uma distorção tanto da imagem corporal, que querem alcançar uma coisa que eles nunca vão atingir, e aquele paciente acha que nunca tá bom também. Então, assim, as minhas pacientes mais bonitas são as que mais fazem tratamento e as que sempre estão mais infelizes. Então, é uma dificuldade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Tá. Então, vamos lá. Então, quais são os pontos que nós podemos observar para fazer uma planificação, um planejamento de tratamento? Então, a qualidade da pele desse paciente, flacidez, contorno e volume, porque muitas vezes a pessoa tem um contorno ruim, às vezes o volume que está prejudicado, às vezes o volume está no lugar errado, a celulite, e muitas vezes a gente quer um efeito lift, né? Então, é o caso do paciente com o braço molinho, do paciente que tem um biguinho triste, que a gente deseja tratar especificamente esse caso. Eu gosto muito de fazer essa planificação, colocar como se fosse uma mandala, com todos esses objetivos que a gente pode querer tratar e classificar por magnitude, vamos dizer assim. Então, a flacidez, ela pode ser desde mais leve até a mais acentuada, a celulite, a qualidade de pele, tudo isso a gente pode querer melhorar. E todos os pacientes podem ter todos esses atributos, mas certamente a intensidade de cada um deles vai ser variável de acordo com o paciente. Então, fazer essa mandala, esse gráfico, nos permite ter uma visão muito realista e fazer como é que eu vou te falar? Fazer uma fotografia da necessidade daquele paciente. E aí você vai, junto com o paciente, conseguir elencar prioridades e objetivos no tratamento. Então, por exemplo, ele reclama da celulite, mas a gente percebe que ele tem um grau de flacidez muito maior, que a qualidade de pele dele está ruim, que ele tem retrações.
Então, esses pontos são os prioritários. Então, a gente vai abordar principalmente esses. Então, a minha dica é assim, elencar 2 ou 3 no máximo e atacar principalmente aquele. O paciente tem que ter claro isso na cabeça, vocês têm que ter claro isso na cabeça, e a gente tem que fazer a avaliação de resultados depois de algum tempo. Então, é muito importante que o paciente retorne e a gente faça um gráfico desses no início e um gráfico desses no fim do tratamento. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente pode graduar isso de 0 a 10 e o paciente pode dar nota, você pode dar nota e depois vocês fazerem a priorização junto e com a nova, no final do tratamento, com uma nova avaliação, a gente consegue evidenciar claramente, de um jeito bem assertivo, a melhora de cada caso. Então, agora vamos mostrar um pouquinho para vocês a escala corporal. Eu só fiz essa foto para vocês verem que existem corpos de diferentes formatos, que vocês já sabem. Então, estou mostrando aqui uma escala de flacidez da coxa, que varia desde o grau 1 até um grau 4, e com diversos nuances aí no meio. Então, o grau 1 aqui não tem quase flacidez, grau 2 um pouquinho ali perto do joelho, e isso vai aumentando até um grau muito elevado de severidade, que seria um grau 4. Se a gente for olhar, a gente também tem uma escala de flacidez da região posterior da coxa. Então, a gente tem esse aumento que vai indo de 1 a 4 também. Agora, é lógico que o paciente pode ter uma flacidez maior na face anterior, uma flacidez menor na face posterior, e a gente tem que discutir com ele o que mais incomoda. Geralmente, se o paciente não sabe dizer, o incômodo maior certamente é anterior, é o que ele olha no espelho, né? Então, isso é o mais comum da gente ver o paciente reclamar. A gente tem também uma escala de avaliação de flacidez glútea, que pode ser de leve até muito severa. A escala de flacidez do braço, que vai cursar aí com uma perda de volume, com aumento de gordura e com flacidez tissular, além da flacidez muscular. A gente tem uma escala de flacidez do abdômen. Hoje em dia a gente tem muitos pacientes pós-Ozempic, né? A gente tem muitos pacientes bariátricos que vêm tratar com a gente. Então, é óbvio que uma paciente que tem um grau 4 ali, muito severo de flacidez, não vai dar uma resposta tão boa quanto uma paciente de grau 2. Uma paciente de grau 2 vai responder muito melhor. Então, isso é claro para mim, para vocês, mas muitas vezes isso não é tão claro para o paciente, por isso que é muito bom a gente mostrar isso muito claramente para ele. E a gente, quando fala de abdômen, e dá para falar isso de outras áreas, mas o abdômen é uma coisa muito mais evidente, a gente também tem que falar de gordura, porque tem muita gente que tem flacidez e não tem gordura, tem gente que tem gordura junto com flacidez. Então, é por isso que eu falo assim, em coisas mais genéricas, como contorno corporal, retração, porque daí você consegue fazer uma avaliação um pouco mais holística, um pouco mais global, do que se você fosse dividir partezinha por partezinha do corpo, né? Que às vezes é muito mais difícil, porque daí o paciente vai ficar com mais dificuldade de saber o que incomoda. Então, aquela mandala é um esquema muito simples que a gente tem para fazer e que a gente consegue estabelecer prioridades e elencar a gravidade. Então, aqui eu vou mostrar um teste de flacidez que eu acho o máximo, que é a gente filmar o paciente fazendo um movimento de contração e o paciente levantando os pés e descendo rapidamente no chão. Então, às vezes, o paciente parece que não tem flacidez, mas quando você faz esse teste, você observa que ele tem uma flacidez bem acentuada. E, às vezes, ele não tem noção que ele tem essa flacidez. Então, você melhora muito a flacidez. E na hora de entregar o tratamento, o paciente fala assim, mas não melhorou nada, meu bumbum continua igual, não diminuiu a circunferência. Mas aí eu usei um monte de bioestimulador, eu posso mostrar para ele. Falei, sim, mas olha como você era antes e olha como você é agora. E aí ele pula na frente do vídeo e você vê nitidamente que melhorou, que a pele colou. Então a gente consegue ver isso muito melhor. O vídeo é uma
grande sacada. Agora, tem que estar isso muito bem priorizado, muito bem enquadrado, a distância do vídeo tem que ser igual, a luz, tem uma sala específica para isso, com ring light, é bem legal, para que a gente consiga fazer com que haja uma padronização dessas respostas. Agora, vamos falar um pouquinho com vocês sobre estratificação dos problemas. A gente sabe que o nosso corpo todo tem a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, a gordura e o tecido muscular. Cada um desses tecidos tem suas particularidades, tem suas prioridades e seus graus e dificuldades de envelhecimento e de tratamentos que a gente vai ter que abordar. Cada um de vocês tem uma afinidade maior com um desses tecidos, né? Mas acho que é muito interessante a gente clarear a mente, a gente ver que a gente pode classificar os problemas de acordo com a estratificação da pele, tá? Da pele e dos tecidos do nosso corpo. Então, vamos lá. O que é problema epidérmico? Como que a gente vai tratar essas alterações? Então, na verdade, são as manchas, as rugas superficiais e o fotoenvelhecimento, aquele mais superficial. Então, na verdade, a alteração epidérmica, a gente consegue tratar com laser, com luz pulsada, com peelings, e a gente vai obter nessas alterações uma melhora muito grande. Então, o paciente assim chega para vocês com uma pele toda manchada, com várias queratoses, e você usa um bioestimulador. Você acha que ele vai ficar feliz com o resultado? Ou você usa um ultrassom microfocado? Ou uma radiofrequência microagulhada? Você acha que ele vai ficar feliz com o resultado? Não, porque se o que incomoda, por isso que eu estou falando, tem que elencar e alinhar, porque se o que incomoda o paciente são as manchas, o crespo da pele, aquele apergaminhado da pele, se você tratar aquilo com um tratamento que vai mexer em derme profunda, em subcutâneo, você não vai ter a mesma resposta. Então, você tem que optar por tratamentos que ajam superficialmente, como os lasers ablativos, como o CO2, como o hélio, ou um laser não ablativo, como o túlio, como o fotona, ou uma luz pulsada, ou com os peelings, que hoje em dia a gente tem peelings com Smart GPS, que são esses peelings da Suprema, que são super efetivos, com resultados muito bons. Esse tipo de tratamento a gente vai só pincelar, nós não vamos abordar diretamente no curso, porque o curso é muito extenso. Mas quaisquer dúvidas, vocês me falam até sábado, tá? Que a gente conversa e explica sobre isso. Eu tenho todos esses aparelhos e os peelings aqui, a gente consegue conversar. Então, vou mostrar aqui exemplos de alterações epidérmicas, que são aquelas manchas superficiais, a leucodermia punctata, que é essa pelezinha aí, vasinhos que a gente consegue tirar com os lasers, manchas, sardas, queratoses, etc, etc. Então, esse tipo de tratamento, a gente consegue uma resposta muito boa para esse tipo de paciente com os lasers e com os peelings. Os peelings sempre são uma resposta barata, com pouca tecnologia, que nos ajudam muito. Gente, eu estou indo muito devagar, muito rápido, o que vocês estão achando? Tá tudo bem? Alterações dérmicas. Então, o que são as alterações dérmicas? É o conjunto maior que a gente tem. Então, é flacidez, perda de densidade da pele, atrofia, celulite, todas essas coisas que incomodam mais, principalmente as mulheres, né? E aí a gente tem uma gama enorme de tratamentos que agem de formas diferentes nesse tipo de patologia. A gente tem a radiofrequência, a gente tem a radiofrequência microagulhada, que é o Morpheus e as outras que a gente tem aí no mercado. A gente tem os bioestimuladores de colágeno que vão tratar muito bem tanto a celulite flácida quanto a flacidez. E dentre esses bioestimuladores, a gente tem os injetáveis, que são os ácido polilático, a hidroxiapatita, a gente vai discutir bastante. Os fios, que são bioestimuladores sólidos. E a gente ainda tem os BICs, que são os bioestimuladores não cicatriciais,
que são a nova guarda, vamos dizer assim, da mesoterapia, que são vendidos aí por essas grandes empresas como Suprema, Toscane, a Ili, que comercializa alguns, a própria Evo. Então, a gente tem vários tipos e eu vou falar sobre eles para vocês. A gente tem o endolaser, que age na gordura, mas ele age também na flacidez. Eu não sei se algum de vocês já fez o curso de endolaser, a Marise já é nossa até preceptora, então a gente tem o endolaser que trata muito bem essa flacidez superficial. Ultrassom microfocado, que age na gordura, mas que age muito bem na camada dérmica e dérmica profunda, e alguns lasers, principalmente os lasers mais profundos, os lasers que nem precisam ser ablativos, mas que têm uma ação no colágeno por terem um comprimento de onda um pouco maior, como o laser 1064, como o laser de CO2, que tem uma profundidade de 2.000 e tantos micrômetros. Então, a gente consegue atingir camada dérmica. E a gente, excetuando as tecnologias que a gente só vai conversar, nós vamos falar bastante sobre todos os outros. Essas são algumas das exemplificações aí de tratamentos corporais em mais mulher, porque a mulher sofre muito mais com a flacidez e sofre muito mais com a celulite. Nós vamos falar aí dos bioestimuladores, então, o ácido polilático, que é o Sculptra, que é o Radiesse, que é o Sculptra, que é o Eleva, que é o Astfil, que são todos ácidos poliláticos. A gente tem a hidroxiapatita de cálcio, que é um outro tipo de bioestimulador, que é o Radiesse, que é o Stim, o Diamond, que são algumas marcas comerciais. A gente vai mostrar muitos deles aqui para vocês na aula. A gente tem os bioestimuladores sólidos, que são os fios, que podem ser de PDO, de caprolactona, os fios de PDO com caprolactona, que são os fios aptos, todos eles têm várias medidas, vários formatos, a gente vai pincelar e mostrar para vocês, e vocês vão usar também no sábado, tá? E a gente vai ter também os BICs aqui que eu estou mostrando para vocês, que são esses bioestimuladores não cicatriciais, que têm diversos ativos que vão agir na flacidez, na celulite, na gordura, e vocês vão ficar mais ou menos apaixonados por todos eles, assim como eu era desde o princípio do meu trabalho, porque o resultado é muito legal. O paciente adere com muita felicidade, apesar de tomar picada, ele gosta muito desse tratamento, porque o resultado é muito interessante. A gente tem os preenchedores para tratar retração, para tratar o contorno, o volume. Então, a gente tem aí o Upmax, o Body Shape, né? Que é o da Renova. A gente tem o Estrianon, a gente tem vários no mercado. E a gente sabe que o ácido hialurônico corporal, ele é um pouco diferente do ácido hialurônico que a gente usa para o rosto. Porque ele tem que ter um G-prime maior, que é uma aderência, um efeito lifting maior, ele vai ter partículas maiores e ele vai ter que ter uma reologia muito mais específica. Ele tem que dar mais durabilidade, ele tem que entregar mais durabilidade e mais volume para o paciente, tá? Mas a gente ainda tem algumas alterações subcutâneas, porque a gente vai ter aqueles pacientes que têm problema de gordura, os pacientes com lipedema e os pacientes com gordura localizada. Então, como que a gente vai abordar esses pacientes? Com os EMTERs, que também são esses bioestimuladores não cicatriciais, que é a fosfatidilcolina e o ácido desoxicólico, a criolipólise, o endolaser, que é maravilhoso para gordura, e a lipoaspiração, a própria lipoaspiração, que você pode associar sempre com uma tecnologia. E aí tem vários exemplos de pacientes com gordura localizada, com pacientes com lipedema. Então, vocês vão ter aí uma gama bastante variada de pacientes para tratar. Como faz para tirar isso? Então, aí vocês estão vendo o endolaser tirando a gordura, destruindo os adipócitos, ao mesmo tempo que ele dá um calor que vai estimular a formação de colágeno. Com o endolaser, a gente também consegue fazer a
a subcisão, que é bem interessante. E aí a gente tem os BICs, que são os enters, que a gente chama, né? Que são a base de fosfatidilcolina, que são os antigos lipostabil. Essa aqui é uma aula que eu dei no Bote Euro, para falar que ainda existe a flacidez muscular e a sarcopenia, que é muito comum em paciente mais idoso. E aí a gente tem os campos eletromagnéticos que funcionam de um jeito incrível, que é muito melhor do que qualquer exercício físico. Minha personal não está aqui na aula, então posso falar isso mesmo, é muito menos chato. E em meia hora você faz aí 20.000 contrações daquele músculo. Essa definição de deltoide eu não tenho por causa da minha personal, porque eu mais falto da academia do que vou. É por causa do campo eletromagnético, que é maravilhoso, tá? Então, aí são alguns pacientes que vocês olham, vocês às vezes nem sabem se é celulite só, se é flacidez. Então, o paciente tem que fazer aquele teste da contração para a gente ver quanto de flacidez ele tem, tá? Então, vamos agora aprofundar um grau, vamos baixar um grau, vamos falar sobre os bioestimuladores de colágeno. Lembrando, por favor, e quaisquer dúvidas, vocês, por favor, avisem e perguntem, tá? Então, o que acontece normalmente com o passar do tempo? As células vão perdendo conexão entre elas e vão perdendo densidade. O nosso colágeno, principalmente, em qualquer área do corpo, mas no rosto a gente vê isso muito por causa da exposição solar, vai perdendo volume e a gente vai tendo uma atrofia com o passar do tempo, tá? É 100% sol dependente, mas a gente tem isso em todas as áreas do corpo, inclusive na área íntima, que é uma das grandes vertentes também hoje em dia dos tratamentos. Quanto aos bioestimuladores de colágeno, basicamente, dos líquidos nós temos dois, que é o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio. Eles têm variações um pouquinho discretas entre eles. O ácido polienilático, que é o Sculptra, o Eleva e o Estifil, são famosos. O Sculptra é o primeiro que surgiu no mercado. Então, o que acontece? Vamos falar de todos eles, mas vamos falar do tratamento dessa flacidez dérmica e da celulite com Sculptra. Gente, que celulite que vocês acham que vocês conseguem tratar muito, muito bem com o bioestimulador? É a celulite flácida. Então, eu sempre costumo falar para os meus alunos, um teste muito legal é você dar aquela puxadinha. Então, o paciente tem aquela flacidez na pele, você vai lá e dá aquela puxadinha. Se melhorou, vai funcionar super bem o bioestimulador. Se você deu aquela puxadinha e não melhorou, então isso é um sinal que não vai adiantar você usar bioestimulador. Você pode usar outra coisa, pode até usar fio, que é um bioestimulador sólido que traciona, mas você não vai ter resultados tão bons com o bioestimulador líquido injetável. Então, essa tracionadinha, que eu vou mostrar bem para vocês no sábado, vocês vão ter uma resposta muito melhor, tá? Então, como que a gente faz? O polienilático, vamos falar primeiro do Sculptra, é um líquido estéril polifilizado, que vai ter junto dele lá carmelimelose, manitol, e você vai fazer a diluição. Então, ele é um pó que você vai diluir. E você vai ouvir falar por aí que o Sculptra entope a agulha, realmente. Então, a gente, antigamente, não conseguia fazer essa reconstituição. Eles orientavam a gente a fazer essa reconstituição muito anterior. Você tinha que fazer 24, 48 horas antes. Mas, hoje em dia, a gente já tem um método bem legal para mostrar para vocês, que funciona super bem. E o paciente chegou, você quer fazer naquela hora, você pode. Você pega lá seu Sculptra e dilui, tá? Então, como você faz essa reconstituição? Você vai fazer com 16 ml de produto para fazer cor, tá, gente? Então, um frasco é suficiente para uma área de papel A4. Então, por exemplo, uma pessoa com braço que nem o meu, pequeno, um frasco você usa nos dois braços. Mas se você tem uma área maior, uma face anterior de coxa, se é uma paciente pequena, que nem eu, você usa um frasco para cada coxa e vai dar legal. Mas se é uma paciente alta, magra, comprida, com muita flacidez, você vai precisar talvez 2 frascos para cada perna. Então, é muito importante a gente mensurar isso
e a gente colocar isso claramente para o paciente. O paciente pode até não querer fazer os dois frascos ao mesmo tempo, mas ele sabe que o resultado não vai ser o mesmo. Então, a Maria Paula, que trabalha comigo há muito tempo, o que que a gente faz? Ela é muito clara, ela fala, eu só vou fazer este pedaço. Então, você só vai ter melhora desse pedaço. Eu já sou mais boazinha, mais condescendente, então eu acabo fazendo uma área maior. E aviso, não vai ficar tão bom. Às vezes eu até gravo falar isso para o paciente, porque a hora que ele vier me contestar, fala, mas olha, que lembra que eu falei para você? Então, isso fica uma coisa muito clara para o paciente, isso é muito importante. Então, a gente vai ter um volume, tá errado ali, o volume total é de 16 ml, tá? Eu gosto de fazer com 16 para ficar uma coisa clara. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o frasquinho de Sculptra e vou pôr 5 ml. O fabricante fala para fazer com água destilada. Gente, vocês já tomaram injeção de água destilada? Ninguém merece tomar 16 ml de água destilada, por mais que você ponha lidocaína, a lidocaína é super ácida, dói a beça. Então, eu faço, vou falar bem aqui off-label, tá? Eu faço a diluição com soro há 25 anos, e há 25 anos eu tenho ótimos resultados. Não existe isso que eles falam lá, é que o fabricante preconiza isso, mas o fabricante deve ser um sádico danado, porque eu não gosto. Então, eu faço com soro, mas eu estou explicando que se vocês quiserem seguir a, a orientação do fabricante, realmente você vai fazer com água destilada. E aí você vai balançar mais ou menos 1 minuto o frasco com esses 5 ml de soro. Depois disso, o que que eu faço? Eu ainda acrescento 1 ml de lidocaína e mais 3 ml de soro, ou seja, eu fico com um volume aí de 8 ml nesse frasquinho. Então, eu posso pôr até 2 ml de lidocaína, 8 mais 3, 5 mais 3 deu 8, dá 9 ml de produto, né? 9 ml. Então, esses 9 ml eu faço mais 1 minuto, 2 minutos de agitação, né? Agito. E aí, o que que eu faço? Eu separo em seringas de 5 ml. Eu ponho lá em cada seringa 5 ml de produto, 4 ml de produto. Eu pego 4 seringas de 10 ml, eu ponho 4 ml de produto em cada seringa e ponho o resto de soro e eu vou obter um volume de 16 ml, tá? E a gente vai avisar para o paciente que a gente pode ter de 2 a 3 sessões, dependendo do nível de perda. É importante que essas sessões estejam separadas no mínimo por 4 a 6 semanas. Você pode associar o Sculptra com outras tecnologias. A resposta é gradual. Não sei se vocês viram aí um videozinho que está correndo toda hora no Instagram, que é de uma coitada de uma secretária fazendo assim, bem devagarzinho, a outra fazendo assim, aí a médica fazendo assim e uma outra pulando. E querendo dizer o quê? Que o colágeno, ele vai dando esse tipo de reação. Ele começa devagarzinho e vai aumentando a intensidade de resposta, tá? Claro que é melhor em paciente mais jovem, claro que é melhor em paciente que come direitinho, em paciente que tem menos flacidez. Agora, é muito importante o paciente massagear essa área, tá? 2 vezes ao dia, pelo menos 10 dias, para que não haja a formação de nódulo. Se bem que com essa diluição que a gente faz, é muito raro a gente ter nódulo, mas é bom pedir para o paciente fazer. Aqui nós temos vários trabalhos mostrando embasamento científico, que depois eu posso passar para vocês, de como funciona o tratamento de Sculptra na flacidez. E aqui eu estou mostrando uma divisão que a gente faz. Então, eu geralmente, por exemplo, isso aqui é a face anterior da coxa e joelhos, que a gente aborda desse jeito. Então, a gente faz vários vetores e a gente põe mais ou menos 2 ml por quadradinho, por grupo de vetores. Então, geralmente eu divido em 5 vetores e eu vou ter 2 ml, eu vou pôr 0,4 em cada tracinho desse. Quando eu estou fazendo interna de coxa, geralmente eu divido em dois grupinhos aí de vetores e eu vou dividir para uma perna pequena dessa, eu vou dividir um frasco para
para as duas pernas, quando é só interno de coxa, então eu vou pôr aí 2 vetores distribuindo 4 ml, então vai dar, se eu fizer 5 vetores, vai dar 0,8 mais ou menos por vetores, e eu faço metade do Sculptra em cada perna. Aqui para um braço, por exemplo, esse braço é pequeno, então eu vou pôr 8 ml de um lado e 8 ml do outro. Então, eu ponho 3 ml nos 2 primeiros vetores, porque a gente geralmente tem mais flacidez nessa parte proximal do braço, então aí vai dar 0,6 ml distribuído em cada vetor, e uso 2 na parte que é mais durinha, que tem menos flacidez geralmente. E aí ali eu geralmente distribuo 0,5 por vetor. Mas isso, claro que isso não é uma coisa padronizada. Isso é uma sugestão para vocês. Isso vai ter muito mais a ver com a necessidade de cada paciente. Aí é um abdômen que a gente faz, dá para fazer o six box, né, com o Sculptra, principalmente um abdômen que nem esse, que é bem durinho, bem sequinho. Então, nos gominhos a gente põe 2 ml e separa 0,4 em cada vetor. E a gente faz na parte infraumbilical, que no caso dela era onde tinha mais peso, onde tinha um pouquinho mais de flacidez. Nesse caso, aí que às vezes a mulher que teve gravidez vai ter mais flacidez nessa região, a gente pode pôr um pouquinho mais. A gente pode pôr 4 ml. Então, você distribui dessa forma os 16 ml. Mas, gente, isso é sugestão. Esse bumbum, que é um bumbum que precisa melhorar a qualidade da pele como um todo. Então, o que que eu faço? A parte superior eu quero um pouco mais de lift, então eu pego 4 ml em cada grupinho de vetores e na parte superior eu fiz só 5 vetores. Então, eu ponho 0,8 em cada vetorzinho desse. E embaixo, que eu quero melhorar mais a qualidade só da pele, eu fiz o dobro de vetores, eu coloquei 8 vetores. Então, eu uso 0,5 em cada um. Então, aqui é para vocês terem uma ideia, uma sugestão, mas isso a gente vai conversar no sábado direitinho, vocês vão ver. O Eleva é totalmente diferente do sistema de diluição. O Eleva corresponde a vários frascos de Sculptra. Então, na hora de você aplicar, vai ser mais ou menos o mesmo volume, mas o preparo dele é muito diferente. A Renova tem um frasco do Eleva X que tem 630 miligramas de ácido polilático. Isso aí corresponde mais ou menos a uns 5 frascos de Sculptra. Então, é muito legal para um paciente que vai fazer o corpo todo, que você consegue baratear muito. Você consegue fazer praticamente o corpo todo com um frasco desses. Mas você imagina o quanto de volume você tem que usar para que você consiga diluir direitinho esse tipo de produto. Então, a gente usa 36 ml de soro fisiológico. Então, como que a gente faz? Vamos lá no passo a passo. A gente pega a seringa de 10 ml, põe lá primeiro 20 ml, pega uma seringa de 20 ml, põe primeiro 20 ml, depois mais 16 e depois mais 4. E aí a gente leva para o mixer. Existe um mixer que eles vendem para a gente, ou eles dão, se você faz uma compra maior que X%, e a gente leva no mixer por 1 minuto. Então, esse mixer é um misturador que deixa homogêneo esse frasco. E isso vai ser muito legal se você quer fazer aquele tratamento ali que eu estava mostrando. Mas se você quer tratar só qualidade de pele, você pode querer um volume um pouco mais diluído. Então, aí você vai fazer como? Você vai aumentar para 72 ml. Se você quer muito mais tratar flacidez, você não quer dar projeção, não quer dar aumento. Então, você vai fazer seringuinhas com 9 ml, você vai pegar 8 seringas, vai por 5 ml, vai dividir o seu volume ali de 36 nas seringuinhas, e depois você vai completar com soro fisiológico para ter 9 ml, num total de 72 ml, dividindo esses 630 miligramas de ácido polilático. Tá bem confuso, né? Mas vocês vão ficar com mais intimidade disso no sábado. Acreditem em mim, vocês vão manipular tudo isso. E aí, vocês podem fazer a continha, vocês vão ver que dá para tratar as duas pernas, o abdômen, o braço e o bumbum com um frasco desses de Eleva. Isso é muito bacana, porque isso
barateia o tratamento para o seu paciente, né? E você consegue uma adesão maior. Olha lá, é bem igualzinho o Sculptra, a gente põe exatamente as mesmas quantidades e consegue o mesmo resultado. O ácido polilático, ele tem uma característica, ele volumiza um pouco mais. Então, aquela paciente que chega para você que fala assim, doutora, pelo amor de Deus, eu não posso aumentar 1 milímetro. Eu quero levantar, eu quero grudar minha pele, mas eu não quero levantar 1 milímetro, não quero ganhar perna. Então, essas meninas que vão para o carnaval, sambar, todas tomam banho de Sculptra, elas comem Sculptra, elas tomam banho de Sculptra, elas injetam Sculptra, elas fazem litros de Sculptra antes do carnaval. Por isso que elas têm aquela bunda durinha e grande, aquela perna durinha e torneada. O Radiesse, a hidroxiapatita de cálcio, não dá esse efeito. Ele cola a pele. Ele é muito bom para aquela pele mais fininha. E ele tem muito menos volume. Então, vou mostrar para vocês que dentre as hidroxiapatitas de cálcio, a gente tem o Radiesse, o Stin e o Diamond. E eles são preparados da mesma maneira, de um jeito bem mais fácil. Vocês vão ver. Então, como que você prepara? Então, são microesferas de hidroxiapatita de cálcio com carboximetilcelulose. O Radiesse tem seringa de 1,5, tem seringa de 3, enquanto o Diamond e o Stin tem só seringas de 1,5. A hidroxiapatita de cálcio é uma biocerâmica que tem uma biocompatibilidade enorme e ela leva à formação de colágeno tipo 1 e 3. Então, isso é outra coisa que eu queria falar. Lembra que a gente estava falando dos bioestimuladores não cicatriciais? Esses são bioestimuladores cicatriciais. Eles produzem colágeno 1, mas eles também produzem colágeno 3, que, para quem não sabe, é o colágeno da fibrose. Então, ele aumenta a textura do tecido às custas de uma fibrose. Então, quando você for pela segunda, terceira vez fazer Sculptra, você vai tendo mais dificuldade na passagem da cânula, porque a derme fica mais grudada no tecido subjacente, tá? Tanto a hidroxiapatita de cálcio quanto o ácido polilático produzem esse mesmo efeito. Aí, então, a primeira grande diferença dos fios e do endolaser, porque o endolaser não produz colágeno tipo 3, ele produz colágeno tipo 1. Então, a gente não vai ter fibrose. Então, você faz endolaser, depois você vai fazer de novo, tá mais fácil até, às vezes, na segunda vez, de passar o endolaser. O que acontece é exatamente o contrário, mas cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua indicação. Por isso que eu falo, a indicação é uma coisa extremamente importante. A gente tem aqui vários trabalhos mostrando consenso sobre aplicação corporal e, em todos os casos, a gente vai ter ali um volume mais ou menos de 7,5 ml quando é o tratamento corporal. Então, tanto para o Radiesse quanto para o Stin, você vai agir da mesma forma. Então, você vai pegar uma seringa de 1,5 ml, vai colocar 1,5 ml de lidocaína, volumes iguais, e mais 4,5 de soro fisiológico. Então, a gente vai ter um volume de 7,5 ml, que vai dar mais ou menos aí 1:4 de diluição. Então, cada seringa de 1,5, a gente consegue tratar uma folha de papel A4, do jeito que a gente estava falando. Então, na hora que você vai aplicar menos volume. Você percebe por que volumiza menos? Com Sculptra, você vai, para ter aquele resultado de pele colada, você tem que pôr 16 ml nessa região. E a gente vai pôr só 7,5. Então, ele não dá nem o efeito de edema tão grande quanto do Sculptra. Ele já vai colar a pele de uma vez, fazendo fibrose, sempre. Olha no interno de coxa. Então, aqui uma perna um pouquinho mais comprida, a gente dividiu em 3 quadrantes diferentes, cada um com 5 vetores, injetando 0,5 por aplicação. O Radiesse é excelente para tratar colo, e aí a gente trata mais ou menos desse jeito, fazendo aqui do lado, ele abre o colo. Então, sabe aquelas rugas da paciente que dorme, que tem aquelas rugas sleeping lines? A gente consegue melhorar muito a textura e as rugas. O bracinho aí.
o abdômen, que a gente pode fazer o six box, e olha como é menos volume. A gente vai pôr 1 ml em cada gominho, e na parte inferior, de repente, 2,5 ml. Eu vou mostrar depois um esquema para tratar glúteo, mas aqui é uma coisa assim, é uma ideia, tá? Para vocês. Para tratar o glúteo no geral, a parte de cima pondo um pouco mais de volume, porque a gente quer firmar mais a parte superior. Se você firmar muito a parte inferior, ele vai pesar, né? Então, 2,5 em cada quadrante superior e 1,25 em cada quadrante inferior. Então, aí vamos mostrar os fios, que são os bioestimuladores sólidos. Eles são formados por um material biocompatível e eles promovem o aumento da densidade da pele, o efeito bioestimulador, mas você também promove a ancoragem dessa pele. Nós temos aí um embasamento científico muito grande para o tratamento com fios, tá? Inclusive falando de corpo. E a gente pode classificar os fios de várias formas. Quanto à forma, ele pode ser liso, ele pode ser parafuso, que vai estimular muito mais, porque ele tem uma forma enovelada. Ele pode ser espiculado, se você quer fazer algum tipo de tração. Ele vai ter uma ação bioestimuladora, uma reação inflamatória intensa e um reposicionamento. Ele pode ser moldado quando ele tem uma formação de espículas um pouco mais robusta, e ele vai ter mais volume de bioestimulador, então ele vai fazer um efeito maior. E eles podem ser bioestimuladores, volumizadores ou de tração. Geralmente, para corpo, a gente usa fio de bioestímulo. Então, a gente vai usar geralmente o fio liso ou o fio parafuso, tá? Quanto à função, né? Então, os bioestimuladores geralmente são os lisos, a gente tem esses fiométricos e eles são muito legais para a parte corporal. Os volumizadores a gente usa muito para suco, para ruga profunda, glabela, mas você pode usar também para aqueles buraquinhos de celulite. Então, aquela paciente que você quer melhorar, você quer tracionar um pouquinho, que ela não quer volume, ela já fez bioestimulador, ela quer fazer outra coisa. E a gente tem alguns fios que estimulam colágeno tipo 1, você não quer dar tanta fibrose, então você pode fazer assim. E quanto à atração? Então, a gente pode, inclusive, em joelhos, em braço, no umbiguinho triste, são áreas com vetorização, usar os fios de tração, os fios que vão levantar o tecido. Quanto à composição, nós falamos. E a gente tem um embasamento, o fio de PDO. Ele tem baixa antigenicidade e ele estimula muito a formação de colágeno tipo 1. Ele é degradado mais rápido, mas ele é um fio extremamente saudável para a pele. Ele não deixa fibrose, então a gente usa muito fio de PDO no corpo. O fio de ácido polilático, que é o Aptus, e a gente tem um genérico dele no mercado, tanto estimula colágeno tipo 1 quanto tipo 3. Mas o fio de ácido polilático, principalmente o Aptus, é bem legal se você quer tracionar tecido, porque ele tem um efeito de durabilidade maior. Ele chega a durar 1 ano a 2 anos. Então, você quer levantar um biguinho triste? É chocante. Você consegue um resultado maravilhoso com o fio Aptus, porque ele realmente vai levantar e ele vai expandir essa área, tá? Então, a gente tem um resultado bem bacana. Então, falando aqui um pouquinho sobre o fio Aptus, mas acho que isso não interessa, ele tem mais ou menos 75% de ácido polialilático e 25% de caprolactona. Para quem não sabe, a caprolactona é aquele bioestimulador do Elancê. Então, aqui eu estou mostrando técnicas corporais de aplicação de fios lisos, técnicas de tração, mostrando aí a região do umbigo, e aí alguns exemplos com fio liso. E aqui alguns exemplos mostrando que a gente pode pôr esses fios volumizadores, tá vendo onde tem a marcação verde? São as áreas de maior retração, então você pode pôr aqueles fios em tufo, que eles ocupam mais espaço e eles têm uma ação diferente. Então, a gente pode mesclar o fio liso com o fio em parafuso. Eu geralmente faço o sistema em hashtag que vocês vão fazer aqui, vocês vão ver como fica bem bacana. Que eu estou mostrando um vídeo, só rapidinho para vocês terem uma ideia. Então, eu vou trançar aí
o fio liso com o fio parafuso. Então, é muito importante, você pode ver que é muito tranquilo, você vai fazer uma injeção só na entrada, e a gente faz o efeito hashtag. Então, ele só vai fazer bioestímulo, ele não vai tracionar, não vai vetorizar. Eu gosto muito de fazer ultrassom logo em seguida, porque daí a gente vê exatamente o plano de aplicação do nosso fio, porque o fio ele não pode ficar perto da derme, ele não pode destruir, e aí a gente fazendo ultrassom, a gente tem essa noção. A técnica de vetorização é como eu fiz esse aptus aí para a região de braço, então a gente coloca e já ancora. Então você já puxa a pele na hora que você coloca o fio. Você traciona e aí a gente faz ultrassom para ver a profundidade e a gente tracionando consegue a mesma resposta, uma resposta legal. E aí você já vê na hora uma diminuição, já teve ali uma diminuição de 1 centímetro praticamente, se você vai olhar do sulco até a beirada da pele, tá? Então, o resultado dessa paciente é bem legal, a gente tem da técnica, tá? Agora, vamos falar dos bioidênticos, os colágenos bioidênticos, os bioestimuladores, que são aquele que tem tecnologia Smart GPS, que eu estava falando para vocês. Então, antigamente, a gente fazia mesoterapia com esses produtos aí, com aqueles que a gente comprava de farmácia de manipulação, no máximo da mesoestetia. E o que que acontece? Eles funcionavam em toda a região da pele. O que tem Smart GPS, ele vai agir só na célula alvo, tá vendo? Vocês veem aí uma comparação, ele tem um limite de ação porque ele vai só na célula alvo. E eles são substâncias que estimulam células produtoras de colágeno por mecanismos não inflamatórios. Então, eles são muito bons para a parte de regeneração e muito bons para a parte de tratamento. Então, eu uso muitas coisas da Suprema e eu vou falar aqui para vocês a primeira coisa do PDRN, que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele material genético que provém do salmão e ele faz uma ação de recuperação, de reconstrução da derme. Então, ele diminui a inflamação, ele tem ação clareadora, ele melhora a flacidez, ele melhora rugas finas, e a gente consegue um resultado super bom. É muito importante você ver se o seu paciente realmente não tem alergia de peixe, né? Porque ele é derivado do salmão, mas ele tem uma forte ação hidratante também por causa da ação do ácido hialurônico. E a gente faz aplicação de 0,1 ml por ponto, geralmente o frasquinho tem 2,5 ml, e a gente faz uma profundidade de 2 milímetros, uma distância de 1,5 a 2 centímetros entre os pontos. Vocês vão fazer aí, vocês vão ver como funciona super bem, e o resultado é bem bacana. Eu uso muito PDRN, uso muito exossomas no pós-endo laser, e isso previne muito queimadura, previne aqueles efeitos adversos. Então, eu gosto muito dessa associação farmacológica, que a gente tem vários trabalhos mostrando, e ele é, então, DNA de um peixinho, né, do salmão, que gera a formação de nucleotídeos, e ele leva, então, à indução de uma recuperação tecidual. A gente vai falar do draining. O draining, ele é um enter, na verdade, ele não é só um bioestimulador, ele vai ser uma mistura aí de fosfatidilcolina com desoxicolato de sódio. Ele tem 2/3 de fosfatidilcolina e 1/3 de desoxicolato de sódio. Desoxicolato de sódio, ele protege um pouquinho para evitar que haja aquele edema muito forte, aquela agressão muito forte. E ele é bárbaro para tratar gordura localizada. Então, aquela paciente que não tem muita verba, que não pode fazer um endolaser, que não pode fazer uma lipo, você não tem criolipólise no teu consultório, você quer tirar uma gordurinha localizada, você resolve super bem com esse tratamento. Só que o drain, né, o enter, ele tem um efeito metabólico que ele diminui a expressão da leptina, ele
age na lipase sensível a hormônios, mas ele não produz uma concentração plasmática aumentada de triglicérides e glicerol, porque você vai fazer o quê? Você vai agir no adipócito e vai fazer esse adipócito contrair. Então, só que ele não rompe, ele não tem uma lise tão grande, mas ele vai ficar magrinho, então ele vai murchar. E esse glicerol, esses ácidos, esse triglicérides, ele é jogado na corrente circulatória e é absorvido pelo corpo da gente e eliminado pelo sistema secretório, tá? Eu não sei se vocês lembram que existia uma coisa chamada lipostabil, que era super famoso e que depois foi abolido completamente porque tinha personal training aplicando. É mais ou menos o que está acontecendo com a medicina hoje em dia, né? Está muito barateado, sucateado, e o nosso grande medo é que hajam muitos efeitos colaterais e muitas complicações, e aí a Anvisa vai lá e proíbe o produto. É como se você pegasse uma Porsche e bateu no poste e parasse de produzir Porsche. Agora está proibida a produção de Porsche, porque Porsche mata a gente. Não, o que mata a gente não é a Porsche. O que mata a gente é o motorista bêbado que vai correr a Porsche 300 por hora e vai dar de cara no poste. Então é isso. O que importa é a técnica. Vocês são mestres, são médicos, então precisam saber a técnica exata para não ter complicações. Então, é um produto para tecido adiposo, para lipólise. Então, ele tem que agir no tecido adiposo. Então, ele tem que estar com uma agulha mais comprida, ele tem que penetrar de 8 a 10 milímetros de profundidade, você tem que dar um espaço. Então, uma dica que a gente dá para quem está começando é sempre pinçar a pele e aplicar bem no meio daquela pinça, para que você tenha certeza que está na profundidade ideal. Você injeta, espera, tira a agulha, injeta, espera, porque se esse produto entrar em contato com a derme, ele vai dar uma reação muito exacerbada, uma reação inflamatória que a gente não quer, né? Então, ele tem que estar no plano ideal para que a gente tenha o resultado que a gente vai conseguir com ele. Então, a gente vai... Ixi, Maria, deixa eu voltar aqui. A gente vai injetar mais ou menos 0,2 ml por ponto. A gente vai tratar locais com lipedema, com celulite, com acúmulo de gordura numa profundidade grande, e a gente vai dar isso tudo escritinho depois para vocês terem um esqueminha para tratamento, tá? O Firm é um outro BIC que ele tem uma combinação de ingredientes fantástico para tratar flacidez. Ele tem ácido lipoico, ele tem acetilcisteína, ele tem o DMAI, lembrando do DMAI? E ele tem silício orgânico. Então, ele vai ajudar na elaboração do colágeno, na formação do colágeno e vai ser excelente para flacidez e para áreas de celulite flácida. A aplicação é de 0,2 ml por ponto, mas ele é muito mais superficial. Então, você pode fazer com agulhinha de 4 milímetros, você vai fazer uma aplicação intradérmica, e as aplicações podem ser semanais ou a cada 15 dias. O ácido desoxicólico lá, o Empter, que é o Draining, ou fosfocol, né, igual eu mostrei para vocês, ele vai ter que ter um espaço de 3 semanas a um mês entre uma sessão e outra, porque ele incha, ele vai fazer um nódulo, ele vai fazer aquela gordura dissolver. Então, esses outros a gente pode fazer aplicação semanal, mas o tratamento para gordura tem que ser uma aplicação mensal. Vou falar do Slimming, que é excelente também, que tem L-carnitina, que tem cafeína, que tem silício, que tem lisina, metionina, coenzima Q10, pantotenato de sódio. Então, ele melhora muito o panículo adiposo e ele restaura a microcirculação. Ele é muito útil para o tratamento da celulite. A gente também faz aplicação de 0,2 ml por ponto, com um frasquinho de 2 ml, você aplica em todo o local acometido e pode fazer sessões semanais, tá? O Restructurer é um outro bioestimulador que tem ácido ascórbico, glutationa, peróxido de desmutase. Então, isso aí eu vou dar a colinha direitinho para vocês entenderem. O Restructurer você pode usar muito mais se você tem uma área com estria, tem celulite estria, uma área que tem um pouco de escurecimento, sabe? Interno de coxa, perto da virilha. Então, você pode usar porque ele vai clarear
além de estruturar o tecido dérmico. Gente, parece que eu fiquei louca, tô falando um monte de coisa, mas acreditem, vocês vão entender e vocês vão ter um pouco mais de familiaridade com isso no sábado. Então, a aplicação é feita ponto a ponto, você pode fazer semanalmente, com uma profundidade aí de até 4 milímetros, mas a gente precisa de várias sessões. Então, esses aí são como é que eu vou te dizer? São a mesoterapia de hoje. São as coisas que a gente pode usar hoje em dia para fazer aquela aplicação transdérmica que dá tanto resultado e que fideliza tanto o paciente. Então, como eu falei para vocês, eu nunca na minha vida fiz marketing, fiz mídia. Eu estou fechando a minha primeira empresa de fazer mídia social e Google, porque sempre eu tive o boca a boca. E como que foi esse boca a boca? Eu comecei com mesoterapia, com intradermoterapia. Então, eu lembro que eu estava recém-formada, estava dando um plantão na prefeitura. Olha só a lama. E vendo o jornal e vi que estava tendo um congresso de mesoterapia. Eu lembro que foi meu salário inteiro do mês para pagar o congresso. Foi a melhor escolha, a melhor opção que eu fiz na minha vida, porque me abriu um universo, que é o tratamento corporal. E assim, daí vieram todos os meus pacientes em uma clínica aí de 25 anos que nunca fez propaganda e que tem pacientes fidelizados há 3 gerações. Então, assim, acreditem, o tratamento corporal vale a pena. Ele traz o paciente, ele mantém o paciente na sua clínica. O tratamento facial é legal, mas o corporal é que faz o paciente ficar, porque ele se apaixona por quem o ajuda nessa dinâmica, nessa luta, né, nessa estrada de tratamento. E eu vou falar um pouquinho, vou pincelar esse glúteo sculpt, eu sei que vocês estão bem cansados, mas eu vou dar uma mostradinha aqui para vocês, porque é muito interessante. Eu acho que quem trata corpo, no Brasil, tem que tratar glúteo. Porque glúteo é a paixão nacional, a gente ouve falar isso direto, a gente acabou de ver aquelas pessoas lindas no carnaval sambando com aquelas bundas lindas, redondas, e tem uma característica para todo bumbum que a gente acha bonito, né? Homem e mulher. Ele funciona como se fosse um coração invertido. Ele tem que ter aquela partezinha gordinha, redondinha, e ele tem que ter uma cintura mais fina. Então, a gente tem que combinar técnicas para a gente entregar isso para o nosso paciente. Só que é difícil, tá? Não é uma tarefa simples, muitas vezes será uma jornada construída por em capítulos, tá? Mas a gente consegue entregar um resultado muito satisfatório se você souber o que você procura, se você souber onde está o problema, se você souber abordar esse problema. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Isso seria quase um curso separado, mas assim, a gente já viu gente morrer, né, por causa de aplicação desordenada no glúteo. Na verdade, assim, existe uma anatomia específica, a gente distribuindo o glúteo em 4 quadrantes. O quadrante ínfero-medial é o quadrante de risco. Então, é o quadrante onde você não pode aprofundar nada, porque é o quadrante de onde saem, onde estão os grandes plexos musculares. E você tem aí um grupo enorme de músculos, você tem nervos, mas os vasos profundos vão estar realmente nessa camada mais lamelar, nessa camada mais profunda de gordura, tá? Então, a gente tem a pele, o tecido subcutâneo, uma camada areolar, que é essa que você emagrece e engorda, ela aumenta e diminui, a face superficial, e aí vocês têm a camada lamelar, que é a tal da gordura localizada. E é essa que a gente tem que abordar quando a gente quer tirar a gordura, e é essa que a gente vai usar para fazer aquele lifting do glúteo. É nessa camada mais profunda. Então, é abaixo da face, já é dentro do músculo, tá? Ai, Stephanie, socorro, olha o que aconteceu aqui. Desculpa. Voltei. Obrigada. Então, vamos lá. Glúteo. Tem minimamente os glúteos, né? Máximo, mínimo e médio. A gente tem aí alguns artigos que mostram a anatomia aplicada aos glúteos, então a gente tem esse sulco infraglúteo, que a gente vai ter melhora com ele, dependendo de como a gente manejar o tratamento. A gente tem ali
a depressão trocantérica, que pode acontecer em homens e mulheres. A gente vai ter um ponto de projeção máxima, a gente tem a unidade diamante, que é esse Vzinho aí, que a gente tem acima do sulco interglúteo, né? A gente vai ter a tuberosidade isquiática, e a gente tem que ter uma proporcionalidade com a coxa e com o tronco, para que a gente consiga esse efeito que a gente deseja de projeção em alguns locais. Então, aí está uma demonstração das áreas de risco, das artérias. Então, se você acometer uma artéria dessa, aí sim você tem um risco maior. Então, você tem que saber o plano direitinho e fazer a aplicação no nível correto. Aqui está uma imagem bem feia, mas o ultrassom mostrando direitinho todas essas camadas, a estratificação. E volto a falar, fazer ultrassom é sempre uma segurança, embora não seja para a gente, dermato, uma realidade, mas para quem é vascular é uma realidade possível, né? Muitos de vocês têm ultrassom no consultório. Então, às vezes, entender minimamente como funciona a imagem ultrassonográfica é muito bacana para vocês terem bastante segurança e darem segurança para o seu paciente. Então, como que é mais ou menos a diferença anatômica entre os glúteos? A mulher geralmente tem um mais redondinho e tem as facetas supraglúteas mais marcadas, e o homem geralmente tem aquela depressão lateral muito maior, que é aquele hip dip que a gente chama, que é um acúmulo de fáscias, que se não tem gordura, ele faz esse fundinho no glúteo. E aí eu vou mostrar para vocês as diversas formas de glúteo, né? Mas a gente pode tratar o glúteo basicamente de duas maneiras. No sábado a gente vai fazer as duas coisas. A gente vai tratar com bioestímulo para melhorar a qualidade de pele, em alguns casos até para melhorar a projeção, e a gente vai tratar também com preenchimento, porque são duas abordagens totalmente diferentes que vocês vão ver aqui. Então, quando você está tratando o glúteo com bioestimulador, você está querendo saber a qualidade da pele, você quer saber do contorno e do lifting, e você quer saber do volume e da projeção. Mas é lógico que você vai conseguir muito mais volume e projeção se você utilizar um preenchedor, do que só com o bioestimulador. Então, como que você trata? Então, você tem ali a qualidade da pele, são bumbuns aí que seriam abordados por essas três coisas. Então, vamos considerar o bumbum uma parte de moldura, e a moldura para fazer aquele coração invertido, e vamos pensar num alvo onde você quer tratar primordialmente. Então, se você quer tratar qualidade de pele, o alvo geralmente é nos quadrantes inferiores, né? Nos quadrantes mas aí você vai tratar superficialmente. Aí você não vai cair no risco de entrar na face profunda, né? Na face superficial, quer dizer. Então, você não vai ter risco de pegar os vasos. E você vai tratar mais qualidade de pele. E aí, geralmente, se você está com bioestimulador, você trata 50% você põe na moldura e 50% você trata o alvo. Se você quer fazer um contorno, então, de uma forma geral, é assim: se você quer melhorar o contorno, você quer projetar o bumbum, você vai colocar nos quadrantes superiores externos. Se você quer dar volume, se você quer dar projeção, você vai focar no quadrante superior medial, tá? Então, isso é uma técnica para você fotografar na sua cabeça. O que que eu quero mais? Projeção? Eu vou mais para o lado. Eu quero volumizar, eu quero que ele venha para trás, então eu vou no quadrante, geralmente, mais central. Quando eu quero fazer contorno e lifting, então eu ponho 60% na moldura, porque eu quero fazer o contorno, e deixo 40% no alvo. Lembrando que a gente não vai conseguir volumizar muito com bioestimulador. A gente vai dar esse efeito Sabrina Sato, sabe? Aquele bumbum redondinho e durinho. E para a gente fazer volume e projeção, a gente põe menos 40% na gordura e vai focar ali no alvo, que você quer a projeção posterior do bumbum. Então, skin quality é aquela pele drapeada, aquela pele flácida com celulite, e o alvo é exatamente a região que tem celulite, né?
Você vai fazer meio a meio, mais ou menos, 50% no alvo e 50% na gordura. Lembra que a gente estava falando de 16 ml no frasco de Sculptra? Então, você vai ter ali 8 ml para fazer a moldura e 8 ml na parte que você quer pôr como alvo. Então, a gente vai fazer isso, eu vou mostrar para vocês. Se você quer fazer contorno e lift, você vai pôr 60% na moldura e deixar 40% ali no nosso alvo. Lembrando que a gente não vai ter uma grande volumização, mas a gente vai ter uma melhora global da projeção. Então, isso é muito interessante, por exemplo, para um bumbum que nem esse, para um bumbum caidinho, você vê que ele é mais largo embaixo do que em cima. Então, você quer o quê? Você quer projetar para o lado, você quer fazer com que esse bumbum vire um coração invertido, né? Mas com um pouco mais de projeção, sem essa fosseta do hip dip ali tão evidente. Então, você vai fazer mais no quadrante externo. Então, a gente poria aí 10 ml nessa moldura, para dar esse efeito de empinadinho, mais ou menos 6 ml, porque a gente está falando de 16 ml, mais ou menos 6 ml na região do alvo. Agora, se você quer, então, contorno e lift, mais ou menos 10 ml no contorno e uns 6 ml no lift. Agora, eu quero projeção. Quero volume, quero projeção. Eu não preciso aumentar a projeção lateral. Eu não preciso aumentar a projeção lateral. Eu quero aumentar o volume. Eu quero fazer ele vir para trás. Então, aí eu ponho mais volume no ponto de projeção máxima, que geralmente é no quadrante medial. E aí eu vou lá, ponho 60% no alvo e 40% na gordura. Então, vocês estão vendo que aquela coisa que eu mostrei para vocês no início era mais para vocês terem uma ideia de como marcar. Mas se você descer um degrau e quiser aprofundar mais no glúteo, tratando desse jeito, você vai ter muito mais sofisticação e muito mais entrega de resultado. Aquele jeito lá era só para a gente colar a pele. Aqui eu vou ter um resultado de mudança de contorno, e a paciente vai deixar a paciente geralmente muito mais feliz. Por isso que eu falo que aquele plano de tratamento é muito importante. Então, aí eu poria 60% no alvo, 40% na moldura, 10 ml no alvo e 6% na moldura. Super legal. Vou dar mais alguns trabalhos aqui mostrando isso. E aí vamos falar da técnica de tratamento do glúteo com preenchedor. E eu vou citar aqui, com muita honra, que é minha amiga, a doutora Luciana Lourenço, que tem 2 trabalhos publicados sobre projeção e aumento glúteo com bioestimuladores. Basicamente, os glúteos podem ser desse jeito aí que vocês estão vendo. De uma forma geral, os glúteos são divididos. Tem lá os perfeitos, que são os corações invertidos, mas a grande maioria você pode dividir assim, porque todos nós somos filhos de Deus e temos defeitos. A grande. Nós temos aí o glúteo em formato de A, que tem mais volume embaixo do que em cima. É fácil fazer esse glúteo virar um coração invertido? É um pouco fácil, porque você consegue aumentar o volume, se você conseguir diminuir ali o culote, você vê que tem que ter uma equação entre o tratamento da coxa, o tratamento do tronco e o tratamento do glúteo. Não adianta só tratar glúteo. É uma harmonia, né? Você precisa melhorar o corpo do paciente, não é só o glúteo. A gente tem aí o paciente que tem o bumbum V-shape, que é esse bumbum que parece fininho embaixo. Tem aquela paciente de perna comprida, perna magra, geralmente aquela paciente que tem um abdômen mais globoso e tem um bumbum achatado. É esse aí, o V-shape. A gente tem o bumbum quadrado, que é muito comum em homem, que é aquele bumbum que parece um quadrado mesmo. E o ponto A, B e C são mais ou menos na mesma distância. Então, esse bumbum, você vai precisar dar projeção para ele. Ele é quase, você vê que ele é praticamente um coração invertido, né? Mas, às vezes, está faltando projeção, ele é chapado, ele é plano. E a gente tem o bumbum redondo, que geralmente é mais comum nas mais gordinhas, que é aquele bumbumzão. E aí é aquele bumbum que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de manejar, porque a gente vai ter que tirar coisa aí para ele ficar bonito, né? Então, aí o glúteo tipo A
É um glúteo comum nas mulheres pera, naquelas mulheres que têm culotão. Então, a gente vai ter alguns desafios aí, que é tratar esse culote, a gente tem que aumentar volume, né? E a gente tem que fazer, geralmente são pacientes que têm cintura, mas, por exemplo, na última paciente, você tem que tirar aquela gordurinha lateral, você tem que dar um jeito, uma graça para esse bumbum. Ele é geralmente 30% dos nossos pacientes. E a gente tem que diminuir a parte lateral, superolateral da coxa e pôr mais gordura na parte superior e lateral, né? A gente tem que projetar mais esse bumbum para lateral. O bumbum em A, ele é bem característico daquela paciente que tem cintura fina, que tem quadril, que tem culote, e às vezes ela tem até aquele hip dip, sabe? Aquela coisa que nem homem tem, que é esse afundamento ali na tuberosidade isquia ali, né? Ele tem aquela retração. Então, às vezes, você precisa projetar o bumbum para o lado, mas você vai ter que dar mais volume para ele na parte central e vamos ter que lutar com a gordura desse culote. Dar volume superior e mascarar o culote. No bumbum em V, que é um dos bumbuns difíceis de tratar, que é muito o perfil da paciente que procura a gente para melhorar o glúteo, são 15% das pacientes, mas assim, a gente tem um bumbum que parece que está murcho, né? Então a gente precisa melhorar o formato, a gente geralmente são pacientes de pelve alta, então a gente precisa dar volume para esse bumbum. Então, esse aí é aquele paciente que, para ficar feliz mesmo, ele tem que pôr uma prótese, né? E outra coisa que eu quero falar aqui para você, a gente com ácido hialurônico e com preenchedor e com bioestimulador nunca vai dar um resultado de PMMA. Mas o PMMA tem todos os outros problemas. Então, eu não trabalho com PMMA glúteo. Tem alguns colegas que trabalham, que fazem até bioestímulo com PMMA. Então, assim, isso é um assunto controverso, eu não uso, tá? Não gosto, eu prefiro fazer o que eu posso e encaminhar para o cirurgião plástico se ele não ficou feliz. Mas a gente consegue resultados bem legais. Mas veja que você tem que projetar o quadrante inferior lateral. O inferolateral tem que ganhar projeção e você tem que dar volume para esse bumbum, porque geralmente ele é um bumbumzinho achatado. Você tem que melhorar o contorno, ganhar volume, ganhar projeção. E a gente tem que tirar volume da cintura, geralmente, porque para a gente ter o tal do coração invertido, a gente precisa ter cintura. Então, a gente precisa associar técnicas para tratamento dos flancos, para a gente ter esse resultado bacana. O bumbum quadrado é mais ou menos 40% dos pacientes, muito comum em homens, e a gente vai ter geralmente volumes iguais, né? Ele é um quadradão. E você precisa fazer o que com esse bumbum? Você precisa dar volume, você precisa projetar, você precisa fazer com que ele apareça mais. Então, ele tem que ter um volume superior um pouquinho maior e muitas vezes esse bumbum tem o tal do hip dip, que é aquele afundamento ali no ponto C. E aí você vai ter que projetar além de dar volume. Então, você precisa mascarar também o culote, se o paciente tem culote, mas você tem que fazer o bumbum ganhar volume e projeção. Se você tem um bumbum redondinho, que é 15% dos pacientes, geralmente naquela paciente mais gordinha, você precisa, basicamente, levantar e dar projeção, no máximo, né? Então, geralmente, é um bumbum mais gordinho, mais flácido, que tem uma prega, um sulco infraglúteo muito grande, então você precisa melhorar esse posicionamento. Então, eu vou mostrar aqui o artigo da Luciana Lourenço, ela mostra nesse artigo claramente isso, que a gente consegue projeção fazendo nos quadrantes externos, e o volume, quando você faz no quadrante mais medial ou nesse ponto de projeção máxima do bumbum. Então, lógico que você vai aumentar onde ele já é mais projetado, né? Então, é nessa região. E aí tem uma técnica de tratamento, são aplicações em 2 planos. A gente usa no subcutâneo profundo, junto ao músculo lá, a gente passa a fáscia e injeta, mais ou menos, ela mostra nesse trabalho 50 ml, ela mostra 120 ml aplicado, 100 ml, na verdade, 50 em cada glúteo na fáscia profunda e mais
20, mais 10 de cada lado, na face mais superficial. Então, você tem um ganho de volume e uma projeção mais superficial com o ácido hialurônico. Então, ela faz esse desenho, ela pensou nessa técnica, né? E a gente injeta aí uma quantidade grande de ácido hialurônico na face profunda, abaixo da face superficial, na face mais profunda, e na face superficial a gente vai injetar uma quantidade menor, mas que a gente vai dar aquela graça, aquela levantadinha no bumbum. Então, é mais ou menos esse efeito, aplicação em 2 planos anatômicos. E aí tem a técnica direitinha descrita, que você faz o botão anestésico, você usa uma cânula 18x10 e você realmente injeta mais profundo. E esse ganho de volume mais profundo, ele dura muito mais. Ele dura geralmente quase 2 anos aí. Então, o paciente fica bem contente. É um tratamento caro, que encarece, mas ele dá um resultado bacana para o nosso paciente. E esse superficial, às vezes, você tem que fazer até mais que uma sessão. Você vai injetar com uma cânula mais fina, mais superficial, e vai fazer menos volume. Tá? É o segundo passo do tratamento glúteo. E a gente ainda vai falar rapidamente aqui sobre o hip dips, que é aquele fundinho que a gente tem que tirar para que o bumbum assuma o formato que a gente quer. Que, na verdade, é quase como aquela divisão, né? Entre o tronco e a perna. Então, é nessa região que o bumbum funciona como dando aquela arredondada, formando aquele corpo mais feminino. E o hip dip, o que que ele é? Ele é a conjunção das aponeuroses glúteas. Então, na verdade, é uma região que praticamente não tem muito acúmulo de gordura. Você tem muitas aponeuroses juntas, sobrepostas, fazem uma aderência muito grande. Então, é um pouco difícil, é um tratamento um pouco mais árduo fazer com que esse hip dip desapareça. Voltei aqui sem querer, gente, perdão, tá? Então, a gente vai usar ali na fossa trocantérica. Então, que você tem as bordas de todos os glúteos e ainda a inserção do vasto medial da coxa. Então, é outro artigo. Então, a gente tem aí mostrando que existem depressões trocantéricas de vários tipos, a verdadeira, a falsa, e aquela depressão trocantérica que vai acontecendo quando a mulher fica mais velha. Que, na verdade, não é que ela tinha depressão trocantérica, o hip dip, desde novinha, mas ela vai ficando velha, vai pesando o bumbum e o colágeno cai. E o que que vai acontecendo? A paciente fala: eu tinha uma bunda linda, olha aqui, eu tô com esse buraco. E esse buraco incomoda muito a paciente. Principalmente paciente que corre, paciente que faz dieta, paciente que usa Ozempic, que emagrece muito. Aí aparece o tal do hip dip. Então, aqui eu estou mostrando rapidamente. Então, nesse caso, por exemplo, não existe hip dip, é um hip dip falso, mas que a paciente tem muito culote, muita gordura no quadril, e esse é pelo peso do bumbum, que houve um alargamento, um aumento desse sulco infraglúteo e um peso muito maior. Então, a técnica faz um cruzamento ali de vetores, bem na região da fossa trocantérica, usando 20 ml, mais ou menos, por lado. Tá? Então, você faz 2 leques cruzados em 2 pertuitos e você consegue justamente tentar dar essa projeção. Muitas vezes você tem que fazer mais que uma sessão, tá? Você pode repetir até sessões a cada 15 dias. E você vai injetar quanto precisar até a gente ter um resultado harmônico e dar o resultado para a paciente que ela deseja. Então, vocês veem que glúteo é um mundo à parte, né? Existe os injetáveis corporais e existe o tratamento glúteo. A gente vai fazer um pouquinho de tudo aqui, porque eu quero dar uma noção, para vocês terem uma noção geral de tratamento corporal. Mas isso aqui importa, de repente, até um estudo um pouquinho mais específico. Mas, assim, é apaixonante, porque o paciente se maravilha com o resultado de tratamento corporal e fica muito feliz. E, principalmente, bumbum. Quem que não quer ir para a praia sem sunga, né? Sem sunga.
Desculpa, quem não quer ir para praia sem canga, né? Quem não quer ir para praia sem canga? Toda mulher gostaria de ir para praia sem canga. E você pode realizar esse sonho da sua paciente. Aí é um ultrassom mostrando. Tá todo mundo rindo de mim aqui. Meu marido tá com uma faca aqui do lado, não sei por quê. Bom, isso aqui é uma mostrando então o ultrassom com essas projeções, com esses depósitos de ácido hialurônico, e você vê depois de 6 meses um resultado aqui da gente, uma melhora muito grande. Esse é um bumbum novinho, né? É uma menina nova que tinha um hip verdadeiro. E aqui uma paciente que tem um bumbum mais envelhecido, que tinha um alargamento, um aumento desse sulco infraglúteo e que a gente melhorou muito com a aplicação lateral usando essa técnica. Então, para vocês perceberem que é possível e a gente consegue resultado. Só que é muito importante entender o que vocês estão fazendo, entender com que produto vocês estão trabalhando e entender o método de aplicação. Então, no sábado, nós vamos ter paciente que vai fazer tratamento com bioestimulador líquido, tratamento com bioestimulador sólido, que vai tratar celulite, que vai fazer tratar celulite com subcisão e com bioestimulador. Então, a gente vai fazer todas essas coisas. E eu separei para vocês uma paciente de glúteo que precisa melhorar, precisa fazer as duas coisas, volumização e precisa melhorar a qualidade de pele, e ela ainda tem uma simetria. Então, vocês vão entender bem como a gente joga com esses dois planos aí para a gente conseguir os volumes que a gente quer. Eu imagino que vocês devam ter perguntas, ou nem tem perguntas. Vamos lá, vamos ver o que vocês têm para perguntar. Mas, na verdade, é assim: a beleza do corpo tem um impacto direto na autoestima, porque você tem um sentido de atratividade que está diretamente ligado à sua aceitação social. E a aceitação social tem tudo a ver com o corpo. E isso tem tudo a ver com saúde mental. Então, o tratamento corporal, ele nos auxilia muito na entrega de resultados satisfatórios para os nossos pacientes. E não se esqueça que o seu paciente que quer tratar corpo, ele vai tratar. Se você não fizer, ele vai tratar na estética do lado. Só que você está até aumentando o risco do seu paciente, se você deixá-lo ser tratado por mãos inábeis, né? Então, é muito importante saber o tipo de tratamento que você quer, ter uma técnica correta e saber que isso, saber o que você está tratando, com o que você está tratando e de que maneira você está tratando, impacta diretamente no seu resultado final. O mais importante é alinhar a expectativa para que o seu paciente termine o tratamento e veja o resultado e fique feliz com o resultado. E os tratamentos corporais são os melhores aliados para fazer o seu paciente ficar fiel no seu consultório, porque ele vai vir mais vezes. Durante o tempo que ele vem, ele pode se decidir a fazer outros tratamentos e você vai fidelizar esse paciente com a entrega de resultado. Ele vai trazer todos os amiguinhos dele para dentro da sua clínica. Então, acho que isso é uma coisa assim, muito forte, muito pungente, que a gente apela muito para o tratamento corporal, e eu vejo que é uma necessidade, é uma carência, porque ninguém gosta de tratar corpo, muita gente não gosta de tratar corpo, porque é difícil, porque depende do binômio. Tem que ser uma parceria do seu tratamento e da ajuda do paciente. Então, não adianta o paciente fazer um tratamento desse e comer 10 quilos de bombom em casa. Não adianta o paciente fazer um tratamento de celulite de glúteo e ficar maratonando Netflix com um pote de sorvete. Então, tudo isso é importante de ficar muito alinhado, muito claro, para que a gente tenha resultados que não sejam frustrantes, né? Porque na maioria das vezes não são tratamentos baratos. Então, a gente precisa exigir do nosso paciente a qualidade e o comprometimento, tá? Por favor, pergunta. Sei que deve ter milhões de dúvidas. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Eu até quando eu fiz o curso Full Training, né, que foi demonstração, aí eu comprei, né, depois os Bics, aí eu até usei numa paciente minha de lipedema o Slimming para melhorar ali aquela celulite na face posterior ali da coxa.
Aí eu fiquei na dúvida, por exemplo, eu posso fazer semanal. Eu fiz, na verdade, uma vez, ela já gostou, sim, mas melhorou pouco. Aí eu fico pensando, até quando eu posso fazer? Eu faço semanal para dar 30 dias? Tem uma quantidade máxima, assim? Ou não sei, assim, eu não tenho muito essa noção. Ah, eu faço 30 dias, até dar um mês, uma vez por semana até dar um mês, não sei. Depende do paciente, né? Mas de É. uma forma geral, a gente faz aplicações semanais, sim. Você está falando de uma paciente com lipedema, Raquel? Lipedema, isso, que ela tem bem na face posterior, aquela depressão ali, aquela casca de laranja ali na perna, Aquele né? drapeado, né? Então, Da preada, talvez isso. você consiga um resultado até melhor se você usar, por exemplo, o Firming. Você falou do Drain, né? Eu comprei os três, mas aí eu usei o Slimming. Eu fiquei com medo de Ah, você usar usou o assim. Drain. E o Aí eu usei o Slimming. É, Então, aí o draining foi. você vai focar naquelas gordurinhas, sabe? Nas bolinhas de gordura. E aí esse você vai aplicar uma vez por mês. Na região que tem a gordurinha, mas que não tem bolinha, que é só aquele. Na parte mais alta, você pode fazer o slim. Na parte mais baixinha, você pode fazer o firming, até o restructurer, dependendo. Porque daí você vai conseguir nivelar. Você vai conseguir melhorar a estrutura da derme e melhorar a estrutura do colágeno, onde ele está mais deprimido, e você vai conseguir uma melhora da microcirculação e uma diminuição do volume na área que está mais alta. Então, a gente desenha mesmo, sabe? Com o paciente em pé, você desenha e aí depois você vai fazendo a aplicação. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, são sessões semanais e você pode fazer 8, 10, 15 vezes de acordo com a necessidade, tá? De uma forma geral, a gente preconiza aqui entre 8 e 15 sessões, né? Porque o paciente, depois disso, ele já vai ter uma melhora grande. E aí, ele vai vir uma vez por mês para você fazer uma manutenção. Então, isso é uma coisa muito importante, que o paciente de lipedema, o paciente de celulite, ele não pode ser abandonado, porque se ele for abandonado, ele perde tudo que ele ganhou. Então, é muito importante você ter esse acompanhamento, tá? Você manter. Então, ele não quer vir uma vez por mês, ele vem perto do verão, todo ano. Foi assim que eu comecei, como eu contei para vocês, foi assim que eu comecei a trabalhar. Então, o paciente terminava as sessões de meso, e aí alguns vinham mensalmente, outros não apareciam mais. Aí chegava perto do outro verão, eles voltavam, e geralmente volta com uma amiga. Então, o resultado é bem gratificante. E assim, eu tinha um resultado X, bom, mas X com os produtos anteriores, mas esse tratamento atual é realmente fantástico. O resultado é muito superior. Como você falou, a sua paciente fez uma vez e já gostou. Foi. Uhum, Ela tem que ser incentivada a vir mais vezes, né? Porque tomar picada uhum, não é fácil, o resultado tem que ser muito bom. uhum. É verdade. Obrigada. Imagina. E o lipedema, de repente, a gente pode até abordar também, talvez com algum bioestimulador, como a gente vai mostrar aqui para vocês. Uhum. Doutora Beatriz, eu tenho dúvida também. Eu não sou Beatriz, É, não, sou a doutora Ed, eu estou falando do. Desculpa, eu estou Ah, falando. tá. Desculpa. Eu estou falando com. Eu entrei pela Beatriz, pelo acesso dela. Tá. Desculpa. Eu vi aqui que as medicações e os produtos, eles têm indicações que se cruzam, né? A celulite, a flacidez, às vezes as mesmas indicações. E claro, a grande dúvida agora é quando indicar um, quando indicar outro, ter todos disponíveis, ter apenas alguns disponíveis, Isso. porque é muita Então, coisa utilizada no mesmo tratamento, né? é, exatamente. Então, é assim. É claro que você vai ficar bom, em algumas coisas. A gente não trabalha com todas as marcas. Eu vou Tá. mostrar algumas coisas aqui para vocês terem noções diversas, para vocês terem. Eu quero que vocês tenham um horizonte amplo. Eu quero abrir uma janela para vocês. De maneira alguma, eu espero que vocês aprendam tudo nesse curso, mas eu quero que vocês tenham um horizonte grande. Então, eu vou dizer assim. Depende do caso. Flacidez, você trata bem com bioestimulador. Então, é aquilo que eu estava falando. A paciente tem mais flacidez, você pegou a pele, puxou, deu aquela levantada, melhorou, vai no bioestimulador. Esse paciente quer volume,
ele quer fazer bioestimulação, mas tudo bem aumentar um pouquinho de volume, ficar mais com bundinha, mais com perninha, vai para o ácido polilático. Ele não quer nada de volume, vai para hidroxiapatita de cálcio, tá? Uhum. Eu quero levantar. Ele tem, além da celulite, além da flacidez, ele tem um pouquinho de lipedema. Ele tá com o joelhinho caído, ele tá com o biguinho caído, triste, ele tá com aquele bracinho, que não melhora com nada. Faz o fio, porque daí você já ancora, você já levanta, né? Então você tem uma melhora mais expressiva. Então, é assim, é muito de vivência, mas de uma forma geral, a gente pode explicar assim: tudo que você vai tratar com bioestimulador tem obrigatoriamente que melhorar quando você faz isso. Então, é igual quando você tem uma cicatriz. Você tem uma cicatriz aqui, você quer saber se ela vai melhorar com preenchedor, no caso. Então, você estica. Se ela sumiu, vai funcionar. Se ela não sumiu, não vai funcionar. Então, é a mesma Uhum. coisa com o bioestimulador. Você tem uma flacidez, você tem uma celulite, ela melhorou quando você tracionou? Se ela melhorou, vai melhorar com bioestimulador, seja ele qual for que você escolher, tá? Agora, não, eu tenho uma profundidade. Eu levanto, é uma retração, não está sumindo. Então, não adianta eu pôr bioestimulador. Então, eu tenho que ir para o preenchedor, porque eu preciso volumizar aquela região. Eu preciso dar sustância, eu preciso preencher aquilo, para que aquilo me dê uma resposta. Então, eu tenho lá um buraquinho de celulite, que já é grande demais. Então, a menos que eu faça uma subcisão e ponha o bioestimulador junto com a subcisão, eu vou precisar pôr volume ali. A subcisão, ela faz o quê? Ela descola a pele, né? E ela preenche aquela pele com hematoma. Então, você está volumizando às custas de um hematoma. Então, você pode fazer a mesma coisa, fazer a subcisão e volumizar com o preenchedor. Então, eu tenho uma retração, eu tenho que pôr volume. Eu quero melhorar o contorno, eu tenho que pôr volume. Então, o bioestimulador não vai resolver tanto, né? Então, isso são assim. Agora, eu tenho uma celulite, aquela celulite difusa, aquela celulite complicada, um lipedema. O tratamento com BIC é ok, porque você vai melhorar a microcirculação, você vai melhorar a drenagem, você vai melhorar o metabolismo daquela área. E eu quero melhorar o metabolismo, então aí eu vou para os BICs, entendeu? Então, assim, é um jeito fácil de triar para qual desses campos você vai. Aí, Uhum. no sábado, a gente pode até pegar aquela mandala e deixar. Aliás, vocês vão receber as folhas dos pacientes que já vai vir exatamente com essa dúvida. Então, por exemplo, flacidez, as coisas que a gente usa para flacidez, gordura, as coisas que a gente usa para gordura. Mas é claro que daí a tua vivência e o que a gente vai mostrar aqui vai ajudar você a fazer a melhor seleção. Então, basicamente, você tem que saber trabalhar com BIC, se você vai tratar celulite. Se você vai tratar com flacidez, celulite flácida, você precisa saber tratar pelo menos com bioestimulador. Pode ser só o ácido polilático, pode ser só a hidroxiapatita, mas se você souber trabalhar com os dois, é melhor, porque daí você joga mais. O paciente quer volume, você usa o polilático, ele não quer volume, usa a hidroxiapatita. O paciente quer tracionar um pouquinho, ele quer um efeito lifting, aí você usa mais o fio. Uhum. Posso perguntar também. Sim, Eu tá fico bom. também na dúvida, como ele explicou, por exemplo, num plano, como eu vou montar ali um plano de tratamento, porque até nessa paciente eu tinha feito endolaser e ela não gostou muito, ela não achou que melhorou. Depois eu fiz o BIC. Aí eu fico pensando, eu faço endolaser, e quanto tempo depois eu posso usar um bioestimulador de colágeno? Aí de quanto tempo depois Isso que eu ia faço um perguntar. fio, entendeu? Eu acho que Entendi. talvez no sábado, não sei, que esse é mais complexo, eu acho. É assim, ó, Uma eu vou linha de te ação ali. uma linha É, de ação. O endolaser é super efetivo, né? é, Ele trata a flacidez, ele trata a gordura. Pode ser que você precise repetir o endolaser. é. Então, eu não sei quando que você fez o treinamento, mas assim, a gente falava com muita frequência que era uma sessão única. Eu já não estou falando mais. Porque, assim, paciência é uma coisa, né? Elas não acham que fica bom, a gente acha que tá lindo, elas não gostam. Então, às vezes, eu já até vendo hoje em dia a possibilidade do paciente fazer 2 ou 3 vezes, mas tudo bem. Ele fez lá o endolaser. Você pode complementar, o BIC vai potencializar, sem dúvida, a ação do endolaser. O BIC você pode fazer dali uma semana, se Uma você quer semana. só desinflamar.
Se você quer tratar, por exemplo, ficou um nódulo, não sei se já aconteceu com algum de vocês fazendo laser e ficar aquele nódulozinho Sim, de gordura que não vai embora. Que é uma gordurinha que formou lá, que começou a faz os se lasers. mas está demorando e está incomodando o paciente. Aí você, depois de 30 dias, você tem que passar a fase inflamatória. Você tem que esperar passar a fase inflamatória para usar o bioestimulador ou para você usar o draining, a fosfatidilcolina, para destruir aquele nódulo. Então, depois de 30 dias, você pode tratar. Né? Qualquer coisa, mesmo preenchimento, porque se você vai para o bioestimulador, imagina você, numa área que está super inflamada, que vai acontecer? Tem macrófago, tem um monte de célula que vai fazer fagocitose, você tem muito vaso de sangue, você vai pôr o bioestimulador ali, ele vai fazer, vai vazar, vai embora. Então, a menos Uhum. que você queira usar um bioestimulador para melhorar a qualidade, a diminuir o processo inflamatório, tudo que você for pôr vai embora muito rápido. Então, ou você usa um BIC para desinflamar, ou você espera pelo menos 30 dias para fazer bioestimulador, para fazer preenchimento, etc. e tal. Eu já assisti uma pessoa aí que estava dando aula de endolaser que mostra fazer endolaser e pôr o bioestimulador na mesma sessão. Gente, pelo amor de Deus. Sabe assim, é falta da aula de fisiologia. Não tem condição de acontecer uma coisa dessas, né? Não vai resultar. Você vai fazer o paciente jogar o dinheiro do bioestimulador fora. Não é sobre ganhar dinheiro para o paciente, é sobre ter um paciente fidelizado. Tá. Obrigada. Eu não Marisa, entendi. você quer Oi. perguntar? Não, Pergunte. eu não entendi muito bem, assim, volume, eu entendi que você fala volume do bumbum, digamos, bumbum. Eu não entendi a projeção é para o lado? O que que você vai aumentar a projeção? O que que você fala de projeção? Eu não entendi isso. Projetar o bumbum, é para o lado, assim, você olhando lateral, para eu ter uma noção É, de como olhar esse bumbum. É mais ou menos isso. Quando você quer expandir, vamos dizer assim, você tem lá o hip dips, você quer expandir o bumbum lateralmente, aí você projeta. Não é bem. E aí você quer volumizar, você quer que. É mais ou menos assim, a Eu não projeção é entendi a no diferença. sentido lateral e a volumização é no sentido anteroposterior. Você quer aumentar, você Ah, quer que ele venha para trás, você quer fazer aquele tá, bumbum entendi. gordinho. Ah, isso que eu queria E a saber. Tá, projeção é agora se entendi. fosse. Vamos pensar assim, como se fossem dois planos. Então, a projeção lateral e a volumização antero-posterior. Beleza, agora Daí entendi. fica um Tá jeito bom. fácil para a gente se comunicar. Isso, tá bom, tá bom. E aí, na hora mesmo, a gente vai ver os planos, né? Que vai injetar. Ah, Você é. falou que são É, eu dois vou planos, mostrar. tá. Eu vou Na hora mostrar a para gente. vocês. Tá Vocês vão bom. sentir. E é bem fácil de aprender. É assim, é uma coisa fácil e apaixonante. Vocês vão adorar o resultado, né? É. Não, o corpo vale muito a pena tratar. Você que queria saber bastante sobre fios, né? Aí a gente É. pode até conversar um pouquinho mais no sábado e eu posso mostrar Isso. direitinho os É. diversos Fio tipos e de agora o fio. bumbum. Agora é o bumbum também. Eu vou focar nesses dois no sábado. Bumbum é bem bacana. Obrigada. Menina, nós vamos ficar bastante tempo aqui, vamos nos divertir muito. Acho que a Bia arrumou foi seis, não são seis pacientes, são 5 casos, não são cinco Tá, pacientes. Às vezes um paciente só quer fazer mais coisa. tá bom. É, doutora, posso falar? Não sei se tem mais alguém na frente. Pode, claro, claro. Não, a minha dúvida, mas eu acho que acabou até sendo esclarecido, que o meu foco, como a minha área é nutrologia, eu decidi para a parte corporal justamente porque meus pacientes emagrecem bastante e tem essa queixa, né? Então, vou tentar dar o tratamento completo, né? Então, emagrecer Sim. já faz essa parte. Aí a minha dúvida, mas como meu foco é emagrecimento e lipedema, aí era justamente isso. Como falou do bumbum, então vai ter de fato essa parte, que o bumbum, acho que igual a outra colega, ele também, o bumbum, eu acho que é a queixa É. principal, acidez de abdômen e bumbum, que o bumbum cai, aí pronto, aí, aí parece que nem valeu a pena emagrecer, porque perdeu. Exatamente. Você falou exatamente o que eu digo.
Eu falo exatamente isso. A paciente muito gordinha, ela chega no teu consultório e às vezes dá até pena de convencer ela de emagrecer, porque você sabe que ela vai ficar com o bumbum tão feio, tão caído, tão flácido, que ela vai sofrer às vezes mais com o bumbum flácido. E ó, por incrível que pareça, parece que é mais difícil tratar flacidez do que gordura, né? Uhum. Porque a gordura você para de comer, ela vai, né? Mas a flacidez é o caos, é a lama. Você tem que saber tratar para você entregar resultado. E E o no teu caso, paciente tem que comer. não, pode falar, pode falar. Não, o teu paciente tem que comer. Porque se o Hum, paciente não come proteína, como é que então, eu hum. gosto muito de dar suplementação de colágeno, não sei você como nutrólogo o que que acha, mas eu dou muito Verisol para o paciente que está fazendo tratamento de bioestímulo, porque eu preciso de matéria-prima. Às vezes ela come uma bolachinha, uma folha de alface, eu acho que ok. Não vai fazer bumbum com colágeno. É. E no caso, e a minha dúvida era essa, de fato, então assim, por mais que vai ser um caso, né, mas vai ensinar certinho os planos, porque eu confesso que eu nunca fiz, né, não sou nova nessa área, então vai ter essa de saber onde que a apologia que é mais profunda, diferente, né, de uma mesoterapia, assim, então vai ter realmente isso para poder a gente conseguir ter essa noção do bumbum. Vai, vamos elucidar bem. De repente, a gente até falar com a Bia, ver se ela acha mais alguma paciente de glúteo para a gente tratar, né? Quem sabe um glúteo pequenininho, que queira volumizar, alguma coisa assim, Pensei nisso também. É, né? A Simone é uma paciente que é bariátrica. E ela teve uma intercorrência ali, com uma injeção que ficou com uma retraçãozinha. Então, ela é bariátrica, ela tem muita flacidez, mas ela não tem tão pouco volume. Ela tem bumbum, ela tem um bumbum mais quadrado, a gente precisa dar projeção para esse bumbum. Mas, de Uhum. repente, se a gente pegar uma paciente com um bumbum menor, sei lá, um bumbum em V, sabe, assim, para a gente consiga, que seja um desafio um pouco maior, esteja disposta a pagar um pouco mais, né, pelo volumizador, porque fica um tratamento mais caro, mas para a gente ter um resultado bacana. tá Não, ótimo. perfeito. Vai ter também a parte. Eu tô tirando meio que dúvida do curso, assim, de subcisão. A Bom, subcisão, que eu sei que existem. Já ouvi falar, né, de subcisão com estímulo, não sei se é estímulo de colágeno, não sei se é preenchedor, o que que fazem ali. Tem uma eu vou técnica. mostrar direitinho para vocês. Eu não faço mais subcisão sozinha. Subcisão dá muita equimose. Subcisão, às vezes, dá nódulo. É um tratamento barato. Uhum. Mas é um tratamento que traz muita complicação, sabe? Assim, fica escuro, hipercrômico e tal. Então, eu gosto muito da subcisão associada com bioestimulador. Então, vai depender aqui do que a gente for ver, aquilo que eu falei. Se a gente traciona a pele, ela melhora, a gente vai fazer subcisão associada ao bioestímulo. Se a gente perceber que a gente traciona a pele e ela não melhora, se tem uma profundidade de volume mesmo, aí a gente vai fazer a subcisão associada com o preenchedor. Vai depender um pouquinho do que a gente examinar clinicamente na hora. Mas a gente vai fazer subcisão sim, tem uma cânula específica para isso, e a menina vai estar até aqui para a gente ver. Tá ótimo, obrigada. Nada, imagina. Obrigada. Gente, eu espero não ter enlouquecido vocês com essa conversa corporal inteira. É Não foi ótimo. muita, é muita coisa, é um mundo. Eu fazia e as meninas falavam, doutora, eles vão ficar loucos. Mas não, a gente precisa abrir esse leque para vocês, né? Para que... E aí a gente vai conversando de tecnologia no meio, porque a Bia me falou que o que vocês queriam eram os injetáveis. Então vamos Isso. focar nos injetáveis, e, incluindo os fios, e a gente daí vê como que pode melhorar. Tá ótimo. Que é isso, Perfeito. então? Tem mais alguma dúvida, será? Uh-uh. Tudo Não? certo. Pessoal, Tenho só uma, sobre, preparem-se, só preparem. uma rapidinho, um rapidinho. Tem uma. É, Pode ir. a doutora falou das tecnologias. Nós vamos ver um pouquinho do laser 1064. Eu sou cirurgião vascular, doutor, então eu mexo bastante com laser 1064 aqui. E eu gostaria de aproveitar mais além das funções para vasos. Ele tem várias ponteiras ali e eu não sei mexer nisso aí. E nós Qual vamos ver laser que alguma você coisa tem? assim também? Qual Qual que laser? você tem? Eu tenho o Ethereum Long Pulse 1064. Tá.
Eu É posso NDI. mostrar, Tá, eu tenho obrigado. Era aqui, isso. eu posso mostrar para vocês. E você já faz vasos, então vaso você já domina. Já. Eu sou cirurgião vascular há mais de 10 anos e nos últimos 8, 9, somente flebologia. Não trato mais artéria, nada. Então, essa área, exclusivamente flebologia. Laser eu domino bastante, endolaser também, não faço para gordura, mas eu quero aproveitar essa parte estética de pele também, que as pacientes se queixam bastante, né? Não adianta sair com as pernas sem variz e continuar cheia de flacidez, celulite, o incômodo e a autoestima continua baixa igual. Exatamente. Então, sabe o que que eu acho que você podia fazer, Rodrigo? Veja direitinho as ponteiras que você tem e me traz, porque daí a gente consegue explicar direitinho. A Tá, gente faz uma coisa daí bem customizada. ok, obrigado. O que é que eu te leve as ponteiras, é isso? Não, não, que você me fale quais Ah, são. tá, tudo bem, Porque o claro, tá bom. Etérea tem uma infinidade de ponteiras, então eu Tem. quero saber Aham. para a Eu sou gente poder vascular aproveitar. também. Você é vascular. E eu acho que ele está na dúvida, por exemplo, você tem o long pulse do Ethereum, né? Mas tem Sim. outros ponteiros. Eu tenho o Solon, ND-IAG, aí eu adquiri o outro Vectra, que é o Q-Switch. Aí também dá para fazer associações também para estimular o colágeno, né? Eu acho que é mais no módulos, né? Nos módulos, por exemplo, de estímulo de colágeno que ele quer saber. Não sei. Isso. Então, porque o long pulse você vai penetrar bastante. Ele é daquele laser que eu Isso, mostrei para vocês que vai ter uma ação em colágeno. Ele é isso. profundo. Então, Faz assim, uma com o long pulse população, você né? pode fazer depilação de Uhum. Isso. pelo fino, principalmente. Com long pulse você pode fazer estímulo de cicatriz de acne, né? Você consegue melhora de vasinho de rosto. Você pode usar o long pulse em baixa energia nas ruguinhas, sabe, ruga bem superficial, que você, essas rugas, essa ruga de glabela, ruga do código de barra, você quer dar aquela melhoradinha na ruga. Então você faz o laser, depois você estimula só focalmente naquele lugar. Ok, Você legal. consegue melhorar. Agora, o QS, o Q-Switch, é maravilhoso para olheira, para melasma, para uma série de coisas. Para mancha, né? Ele fecha poros, ele é bem bacana. Ok, obrigado. Nos veremos no Nada. sábado, então. Eu só tenho uma última dúvida, doutora Ed. Fala. O Hex Structure do BIC, ele tem um efeito bom assim também para rugas finas, né? A senhora falou também. Aí poderia intercalar também, eu usar também no caso assim, de uma flacidez com uma ruga fina. Ali você vê que aquela pele é uma pele frágil, uma pele bem fina, com envelhecimento, aí eu poderia associar também, né? Pensei, na verdade, bioestimulador de colágeno e esse. Então, você pode usar, assim, bastante para interno de coxa, porque geralmente tem um pouquinho de escurecimento e você tem uma pele muito delicada para joelho. Você pode usar de uma forma bem bacana para interno de braço, sabe? Para rosto, para área com estria, Uhum. para dorso de mão, é legal o Restructure. Legal. Tá joia, obrigada. Acho que a gente vai se divertir Muita coisa, muita coisa. bastante. É muita coisa. Vocês vão se divertir bastante.